Então, olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o Arquipapo. O meu nome é Kazu, eu estou aqui com o Gabriel. Presente. E hoje nós temos um convidado muito especial que é o Márcio Uehara. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, bom dia para todo mundo. Então o Márcio, que é arquiteto, né? E hoje ele vai contar um pouquinho da sua carreira e também das suas experiências profissionais aí com alguns dos mais renomados escritórios de arquitetura, né? Como, por exemplo, o Calatrava e o Potsenpark. Então, vamos lá. Pessoal, então antes da gente ir pro episódio, a gente só tem alguns recadinhos bem rápidos aqui. Na semana passada, então, a gente fez o sorteio, né, da promoção que a gente promoveu junto com a Positivo Casa Inteligente, e a gente sorteou 2 fitas de LED. Então, uma fita de LED foi para Bruna Serrone, que é uma contribuinte nossa lá do PicPay, e a outra ganhadora foi a Cássia Bruel, participou lá pelo nosso Instagram, que a gente fez a promoção num post lá. Então, parabéns para as duas, aí elas ganharam, uma ganhou uma fita de LED multitemperatura e a outra fita de LED RGB. Então, espero que elas gostem lá. São fitas de LED bem bacanas, que você consegue controlar pelo celular. E também a gente aproveitou a mesma live e fez um sorteio para os nossos contribuintes do PicPay referente ao brinde de janeiro, né, que a gente estava devendo. Então, a gente sorteou o livro, que era 20 edifícios que todo arquiteto deve compreender, e a ganhadora foi a Lauren Baldinazzi. Parabéns, Lauren! Você vai receber diretamente na sua residência o livro, beleza? E, Gabriel, qual que é o livro que a gente vai sortear agora pro mês de março para os nossos contribuintes do PicPay? Vamos sortear os 101 lições que aprendi na faculdade de arquitetura. O livro super bacana, do qual a gente já fez um episódio, inclusive. Então, se você ainda não contribui com o Arquipapo, corre lá no PicPay e procura Arquipapo. Combinado, vamos pro episódio? Vamos lá! Márcio, então, muito obrigado pela presença e por ter aceitado o nosso convite. Só para contextualizar um pouquinho também, né? O Márcio é arquiteto, hoje ele é sócio da G. Khalili e Uehara Arquitetura, né? Que tem sede em São Paulo, e também da Nalim Uehara Architecture, que tem sede em Paris. E o Márcio, né? Na verdade, assim, a gente fez um episódio recentemente sobre o arquiteto, né, o Santiago Calatrava, e foi um daqueles episódios que a gente faz de biografia, né? Então a gente conta lá um pouquinho da história pessoal, um pouquinho da metodologia do trabalho do arquiteto, e também acaba citando algumas obras, né? Algumas obras que a gente considera mais relevantes. E aí, um pouco depois que a gente lançou o episódio, a gente recebeu um e-mail, né, do Márcio, e o Márcio relatando que ele tinha trabalhado no escritório do Calatrava, né, em Paris. Inclusive, tinha participado de alguns dos projetos que a gente citou no episódio. E isso coincidiu também, né, Kazu, com um papo que a gente estava tendo algumas semanas atrás, que a gente gostaria de entrevistar realmente, conversar, né, com um brasileiro com experiência assim internacional, né, e algum escritório que a gente já tivesse falado sobre aqui, né? Sim, com certeza, assim, até para trazer um pouco desse olhar, né, de brasileiros trabalhando lá fora, assim, e contar, porque eu acho que as pessoas têm muita curiosidade em saber, né. Então, assim, Márcio, né, assim, muito obrigado novamente por ter aceitado o convite, e acho que a gente pode começar do início da sua carreira, né. Eu sei que você se formou pela FAUSP, né, em 1985, então se você puder contar um pouco como é que foi esse teu início de carreira, esse teu ingresso no mercado de trabalho, assim. Sim, sem dúvida. Bom, de qualquer maneira, a primeira coisa, por que eu acabei escrevendo para vocês? Porque quando eu vi algumas histórias que vocês contaram sobre o Calatrava, eu falei, foi mais ou menos isso que aconteceu. Então achei importante ter esse lado também inside, né, da história, como que as coisas acontecem no escritório, porque tem muita coisa de legenda, para os lados positivos e negativos, né? Então acho que é interessante as pessoas saberem, né? Vão cruzando as informações de períodos diferentes, né? Sim. Enfim, Com vamos certeza. lá. Então, rapidamente, só sobre o meu percurso, né, que você pediu. Eu me formei na FAO em 85, 86 e já foi numa época do plano cruzado, então as coisas estavam dando muito certo e eu tinha o meu sócio, o Gabriel, e a gente já de um período de escola já trabalhava junto, continuamos fazendo umas obras e deu para fazer bastante trabalho mesmo antes de ser formado. E eu já tinha essa ideia de querer morar na Europa durante 1 ano ou 2. Finalmente acabei indo contra a vontade dos pais, né, que os seus pais sempre falam, pô, tá dando tudo certo, por que vai viajar agora? Mas é nessas horas que a gente tem que, né, tomar a decisão de ou faz agora ou não faz nunca mais. Né? Então acabei indo com alguns contatos, e aterrisei no sul da França com visto de estudante, numa época que Paris estava, assim, a França estava borbulhando, que era 86 por aí,
O Uhum. governo Mitterrand estava inaugurando o Museu do Louvre, o Instituto Mundo Árabe e tal, então a arquitetura estava realmente por cima, e os escritórios estavam bem procurados. Nessa mesma época, teve vários colegas da FAO que foram para a Inglaterra. A Inglaterra estava num boom também. Você Uhum. foi com visto de estudante, você foi para fazer um curso específico ou não? Não, então, isso é uma das coisas também que acho que a gente ia comentar, é que as coisas mudaram muito. Antes, você se inscrevia num curso de francês para estrangeiro daqui do Brasil e eles já te davam uma autorização para você entrar lá com visto de estudante. Tá. E com os anos passando, eles foram apertando e hoje em dia você só pode ir para um curso de universitário, alguma coisa assim. É. Aham. Mas naquela época era mais fácil. Sabe? Foi apertando logo depois. Então acho que foi muita coincidência, assim, para mim, muita sorte de ter acontecido na hora certa. Né? Então eu fui numa Uhum. época e eu cheguei sem problemas de papel e depois comecei a ter, assim, uma semana depois eu já estava trabalhando com arquiteto no sul da França, porque eu conhecia as pessoas que me apresentaram, o cara péssimo, assim, só fazia pizzaria. E para mim eu achei ótimo, sabe? Porque eu já entrei no mercado de trabalho aprendendo a falar viga, porque eu cheguei lá e só falava inglês, né? Aham. Aham. Então, sabe, E o francês detesta isso, né? Chegar falando inglês exatamente, ainda. sabe? Então, o que acontece aí, como era meio período, eu trabalhava meio período no escritório, aprendendo a falar laje, sabe, Uhum. pilar, essas coisas, e desenhando, porque na época era tudo na mão, ó, o que Uhum. mudou muito em relação a hoje, né? É. Eu acho que na época você chega com o desenho à mão, você tem maior capacidade de convencer as pessoas do que chegar com um portfólio com imagem, porque eles sempre ficam meio duvidosos de quem realmente Uhum. fez o quê. E com É o verdade. desenho à mão não mente. E principalmente na arquitetura, que você é uma coisa de expressão gráfica que é mais fácil de convencer alguém do que você chegar lá como assistente de advogado ou de dentista ou de médico. Isso é impossível. Uhum. Uhum. Agora, o escritório de arquitetura não, bota um cara lá trabalhando ali, encosta lá no meio, paga uma miséria, pega qualquer estudante e funciona, sabe? Então o esquema era meio assim mesmo. Né? Era Hoje o já está mesmo muito aí. mais. Hoje mesmo na Europa já está mais regularizado, porque o fisco está afetando. Né? Enfim, e aí eu tive essa formação de entrar no mercado no sul da França, Montpellier, e um ano e meio depois eu falei, é Paris que as coisas acontecem, mandei meu currículo, isso também é uma coisa que mudou muito, né? Naquela época eu mandei, sei lá, 15 currículos para maiores agências e tive entrevista em 10, Nossa, sabe essas coisas? Caramba! Hoje em dia é impossível, vai direto pro lixo, né? Você manda o currículo é, porque é o seguinte, você mandava por carta, né? por carta, escrevia uma por uma, entendeu? Mas aí também fazia uma onda, cada uma, sabe, fazia umas coisas tipo escrever com canetinha branca em cima de papel preto, sabe? Aí dava errado, começava outra, mas era até no envelope, na hora de colar o selo, tinha que fazer no certo jeito, sabe? Então tem uns truques assim de marketing que hoje em dia já É, não rola mais porque tem muito tri, né? você conseguia fazer alguma coisa para chamar atenção, né? Porque hoje, tipo, se você manda teu portfólio por e-mail, não tem muito o que fazer. Vai aparecer o seu nome lá, o título do e-mail, e o cara vai direto pro lixo. É. Exatamente. Não, eu assim com o tempo, muitos anos mais tarde, depois, quando eu já era diretor de agência, que eu recebia esses portfólios, e eu às vezes dava muito conselho para alguém que eu conhecia, para filho de amigo, para mandar currículo, eu dava esses conselhos. Eu falava, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Manda uma coisa que não seja pesada, que a pessoa tenha um impacto visual na hora, já entenda quem você é. Então, É. ninguém tem tempo de ficar lendo 10 páginas, sabe? E outra Exato, coisa exato. engraçada é você mandar um portfólio que seja assim, quando você manda, né, pelo coisa, você manda um portfólio que seja um pouco maior do que um A4. Sabe por quê? Porque ele não consegue jogar na cesta de lixo. Entendeu? Fica aquele negócio lá em cima da mesa e ninguém consegue se livrar. Então Genial, vai Chamando cara. durar mais atenção tempo. lá. Muito Enfim. boa. Aí eu fui para Paris, isso já era 88, e numa dessas agências foi de um cara que estava bem na moda na época, Gilles Duchesne, e que me contratou na maior, assim, super legal, me se deu super bem, tanto é que eu fiquei lá 7 anos. Foi lá que realmente aprendi a fazer arquitetura na França, assim, a arquitetura de verdade, assim, de desenhar e construir aquilo que você está desenhando, sabe? Que é uma coisa Aham. que no Brasil era impossível, né? É, você falou que o primeiro escritório que você trabalhou lá no sul da França era bem pequenininho, e esse daí já era maior? Como é que era? Então, ele já era maior no esquema de, como é que eu poderia dizer, de notoriedade. Aham, Uhum. O de Montpellier, no sul da França, era esse cara e eu, um estagiário lá. sim. Só Aham. isso. Para fazer pizzaria você não precisa mais que isso. Tá? Mas agora esse não, de Paris não. Foi numa época que tinha muitos concursos públicos, eu fiz um monte de concursos, sabe? E já era um cara que era super arrojado, assim, já dava obra pra gente tocar, sabe? Então eu já entrei,
sabe? Toda a minha formação profissional foi realmente nesse cara, no Gilles Bouchez. Só que teve uma época que, como tudo na vida, você fala, já deu, né? 7 anos, então no final de 5 anos já tá querendo sair. E sair numa boa, até hoje, ele é amigo nosso e tal. Sim. E aí eu fui procurar em outros e aí entrei no Calatrava. E aí é que entra essa história. Como, já que você tinha perguntado, como é que eu cheguei lá? Como é que foi o processo seletivo? Porque na época o escritório já estava surgindo, né, pelo mundo também, assim, né, como um grande escritório. O que aconteceu? O Calatrava já era um cara na mídia, nos arquitetos, em termos de público, que nós falamos, grand public, na mídia geral, não. Ele só tinha feito as coisas na Espanha e na Europa ainda não nos conhecia, né? E ele tem a base, o esquema do Calatrava, ele tem a base em Zurique, que é onde ele mora, na casa onde ele mora, então tem o subsolo, os andares ali, que é o escritório dele, principal. Tem uma agência na Espanha, em Valência, que na época ele já tinha feito vários projetos lá, e o pessoal da Espanha cuidava de toda a parte administrativa, tipo todos os memoriais, todos os cálculos de economia e dos projetos espanhóis. Zurique se ocupava dos projetos na Suíça e na Alemanha e da parte estrutural. Ele tinha lá os engenheiros que trabalhavam para ele também, além dos arquitetos. E ele tinha montado o escritório em Paris para tomar conta dos projetos na França, que começaram a fazer os projetos na Europa e nos Estados Unidos. Por isso é que Milwaukee, Lisboa, os projetos na Itália foram todos feitos em Paris nessa época. Foi uma pura coincidência, assim, de ele ter feito uma espécie de um hub. E ele tinha comprado apartamento em Paris, porque ele tinha acabado de terminar a estação de Lyon-Satolas, que foi o primeiro grande projeto dele na França. E ele conquistou a notoriedade e acabou vendo que Paris era uma cidade legal para juntar gente do mundo inteiro. Então, nessa época, no escritório de Paris, nós éramos mais ou menos uns 20 e tinha, assim, tipo, 3 de cada nacionalidade, sabe? Caramba. 3 italianos, 3 americanos, não era contado, mas era meio azar. 3 espanhóis e tal, e tinha eu de brasileiro, um cara da Colômbia. Se conversavam em inglês? Só em inglês. Para entrar lá, você tem que falar 2 ou 3 línguas. Então, isso faz parte um pouco do processo seletivo também. Ninguém entra lá sem falar inglês. Porque a língua comum só podia ser inglês, né? Você vai falar com sueco, com italiano e com alemão. Agora, o mais louco, isso faz parte das historinhas pitorescas, é que ele falava, e é uma época que o arquiteto está muito presente no escritório, né? Hoje em dia com a internet é bem menos, mas assim, ele estava lá, o tempo que ele ficava em Paris, ficava uma semana, depois ia para Zurique, ficava uma semana, ia para Espanha, ficava uma semana e voltava para Paris de novo. Quando ele estava lá, ele falava em inglês com os americanos, em alemão com os alemães, em espanhol com os espanhóis, em italiano com os italianos, até sueco ele falava com sueco. Entendeu? Então, o cara, mas não falava português com você, então, né? E um portunhol que ele ainda tentava só para dizer que ele falava um pouco português, aí ele ficava lá citando umas coisas, sabe? Então era um personagem divertido, assim, nesse sentido, divertido por essa genialidade, sabe, de conseguir falar de tudo e ao mesmo tempo. E dar bronca também, né? Às vezes você tá lá num grupo lá de... Essas são as coisas, né, pitorescas, assim. Chama todo mundo que está trabalhando naquele projeto e começa a berrar com o cara em espanhol, o outro em alemão, e o outro... Porque ele vai lembrando quem é quem, lembra o nome de todo mundo e tal. Só que às vezes ele esquece quem é o espanhol e quem é o alemão. Então uma hora ele está brigando com o cara em espanhol, mas o cara é alemão, não está entendendo nada. E o cara, a única resposta que eles falavam era: claro, Santiago, perfeito, entendemos tudo. Só que ninguém entendeu nada. Ele podia ter padronizado para brigar sempre em alemão, que parece sempre muito mais nervoso, né? Não, ele berra em qualquer língua. O sotaque, o que é engraçado é que o sotaque é o mesmo em qualquer língua. É, né, é verdade. Então, assim, para responder aquilo que você tinha perguntado antes, ele era uma pessoa assim, muito presente no escritório, a 100%. Tipo, chega de manhã e vai embora às 11 horas da noite, entendeu? E fica ali em cima, sabe? Você tá ali. E eu, nessa época que eu cheguei, a gente estava começando a introduzir AutoCAD nas agências. Então, nessas 20 pessoas, 3 que por acaso eram os americanos, sabiam fazer AutoCAD, e o resto só no Nanquim. E ele foi lá e comprou 20 computadores e botou todo mundo para aprender a fazer AutoCAD com os americanos. Ninguém fez curso nem nada, foram aprendendo na hora. Você aprendeu lá também? Então, direto. Então, para mim foi uma sorte incrível, porque poucas agências faziam AutoCAD naquela época, isso era 94. Por exemplo, no escritório onde eu trabalhava, tinha lá um poste de computador que não era nem AutoCAD, que era Arch Plus, que era um programa
israelense, que era muito bom também, de 3D. A gente desenhava na mão e dava para essa pessoa, ela passava tudo pro computador. Entendeu? Eram 2 processos totalmente independentes. E no Calatrava foi o primeiro a falar, olha, aqui agora todo mundo direto no computador. Aí o que a gente fazia, na verdade, o trabalho lá de fazer AutoCAD? Era de desenhar. Você desenhava o que ele te dava em aquarela. Então, assim, não tinha uma coisa de ficar calculando e tal. Putz, o cara chegava com uma aquarela que era assim, tipo, por exemplo, o projeto de Lisboa, né? Que ele tinha acabado de ganhar um concurso. Eu estou voltando agora como é que eu cheguei lá. Ele tinha acabado de ganhar o concurso, estava montando uma equipe para trabalhar em Lisboa. E aí o meu CV apareceu ali no meio. Falei, o cara é do Brasil e tal, entendeu? Então eu caí na hora certa. Se eu tivesse mandado esse CV aí um mês depois, um mês antes, eu não estaria nesse escritório. Porque você tinha vantagem de falar português, né? Exatamente. Então eu falo assim, deve ajudar em alguma coisa. No final acabou não ajudando muito, porque aí depois é que eu mesmo descobri que a tradução do português de construção é muito diferente do brasileiro de construção, né? Então, não ajudou muito, mas acabei ficando. Serviu para você ali, não? Não, foi ótimo, entendeu? Mas assim, lá tem um turnover muito importante, assim, sabe? Isso era no começo da década de 90, né, Márcio? 94. Tá. Eu fiquei lá de 94, 95, 96. Você assistiu o Tetra assim, lá, então? Olha, eu assisti, na verdade, todas as Copas do Mundo eu assisti lá. Né? Então, e aí o que acontece? Como eu estou dizendo, lá tem na agência do Calatrava em Paris tinha um turnover muito importante. Assim, tipo, tinha gente que ficava 2 dias, sabe? Outro durava uma semana. É porque tinha uma seleção muito forte, sabe? Dele mesmo, sabe? Ele chega, ele olhou, não gostou do cara, pum, dá um tapa na cabeça e põe na rua. Não tinha essa... não, era bem assim, sabe? Um esquema que hoje em dia eu acho que ele não consegue mais fazer. Tanto é que ele fechou a agência de Paris, né? Por causa disso. Problemas, assim, legais, sabe? Antes você começava lá meio sem contrato, vamos ver o que acontece e tal, pá, não deu certo, tchau. Né? E, por outro lado, os que sobreviveram, a gente acabou formando uma espécie de um grupo que até hoje a gente está em contato aí, né? Que legal. Uma da coisa para o outro, né? Os sobreviventes, né? Assim. Acho que quem ficou lá, quem conseguiu ficar lá mais de um ano já é considerado um sobrevivente do alto risco, certo? Mas, pelo jeito, o Calatrava era uma pessoa com uma personalidade bem forte. E ele não passava 100% do tempo no escritório, né? Você falou que ele passava lá uma semana direto, assim. Essa semana que ele... Em Paris. Então, em Paris, isso faz parte também das histórias, né? Ele vem, resolve tudo que tem que resolver, vai embora, aí dão lá, imprime, por exemplo, na Garra de Lisboa, que é aquelas plantas gigantes, era tipo um A0, que só mostrava 1/3 do projeto, a gente reduzia para uma 4 e mandava... Ele falava as correções e aí ele pegava o avião e ia para Zurique. Entre ele sair do escritório e chegar na casa dele em Zurique, demorava, sei lá, 2, 3 horas. Quando ele chegava lá, o fax tinha que estar chegando já com as correções. Então a gente já reduzia a planta, mandava pelo fax, ele recebia aquilo, botava lá o Tipex, como é que chama? Sabe aquele branco de corrigir? Sei, é Rorex, sei lá. Esse branco aí que a gente cola em papel e que usa a secretária para corrigir, hoje em dia não sei se existe ainda. Eu ainda uso porque eu desenho na mão ainda. Mas ele corrigia isso tudo e mandava de volta pelo fax, já berrando por que a porta do banheiro do segundo subsolo estava abrindo para o lado esquerdo e não para o lado direito. Numa planta da estação de Lisboa. Reduzindo uma 4. Então tinha essas loucuras assim que eram geniais, sabe? O cara enxergava tudo. Mas quando a semana que ele tava no escritório lá em Paris, era uma semana tipo, oba, o cara tá aí ou puta, o cara vem aí essa semana? Hoje é paulada só. Oba, ninguém fala oba, é só paulada. Entendeu? É só paulada. Mas assim, é impressionante, sabe? Assim, o projeto de Milwaukee, eu trabalhei nesse projeto de Milwaukee também, não é as asas, né? Aquilo que abre e fecha são barras, na verdade. E é um contrapeso que tem embaixo. Ele calculou aquilo ali, mas em 3 minutos, sabe? Tipo assim, numa mesa com um pedaço de papel. Eu falei, quanto dessa barra vai ter isso? Vou fazer qual a densidade do aço? Acho que uns 30 por 40 deve dar, né? Depois ele manda para o calculista para afinar o negócio, mas ele sabe que vai dar mais ou menos aquilo, sabe? Mas essa era uma dúvida... mas essa era uma dúvida minha mesmo, se esse conhecimento que ele tinha de engenharia, ele era realmente aplicado na prática, se ele realmente fazia. Ele aplica o essencial, essa também faz parte da história. E a outra parte é só ilusão.
por exemplo, numa planta dessa daí, ele vai, sei lá, vai fazer ele tem por exemplo, uma formação muito clássica, então assim, simetria para ele é essencial. Então você está fazendo uma planta que é super complexa, da estação de Lisboa, que só vou usar dados, exemplos que eu vi, acontecia uma parte do programa que do lado esquerdo, e do lado direito tinha que ter alguma coisa com a mesma cara. Se não tivesse, ele fala, inventa aí e põe qualquer coisa, faz um depósito, sei lá, para ter aquela planta que é totalmente clean. Entendeu? Então tem esse lado muito fake da plasticidade dele. É o que o sabe, pessoal do critica projeto. mesmo, acaba que. Não, sem dúvida. Então, aí tem muita crítica. Agora, outra coisa sobre o comentário do que vocês estavam fazendo, sobre as imagens, né, de pássaro e tal, isso aí é tudo meio balela também, porque eu já vi um monte desses desenhos sendo feitos depois que o projeto estava pronto, sabe? O projeto já estava lá, fotografado, e desenhando as aquarelas, sabe? Vinha com as aquarelas todo dia. Vinha com as aquarelas, ficava desenhando ali na frente de todo mundo. Enquanto tá todo mundo desenhando no computador, ele pega uma mesa ali no meio, que ele não tinha sala no escritório de Paris. Ele pega uma mesa, puxa, faz um barulho lá e pá, e daqui a pouco solta as aquarelas dele e começa a pintar. Pinta tudo, sabe? Assim, então, o que acontece? Qual que é o lado genial dele? É que na aquarela ele consegue exprimir o projeto inteiro como está na cabeça dele. E é como você vai ter que desenhar no AutoCAD. Se aquele desenho não tiver na proporção que ele desenhou na aquarela, pumba, já é mais um que vai sair do escritório. Nossa, ele realmente é um artista mesmo, mas as pessoas que estão transpondo essa ideia, esse quadro, né, para o AutoCAD, também tem que ser metade artista, porque precisa entender qual que é aquela expressão para poder passar para o computador. Exatamente, principalmente que ele não faz perspectiva. Entendeu? A gente só recebia as plantas e os cortes. Aí ele mandava as aquarelas, né, mandava o caderno, assim, mandava o caderno de quando ele não estava lá, ele entregava o caderno de aquarela daquele projeto, mandava lá pelo DHL. DHL é o que mais ganhava dinheiro, chegava de Zurique, chegava o caderno de aquarela. Aí todo mundo vai lá, pula em cima daquilo, você tem direito a fazer a fotocópia colorida das aquarelas, pegar o caderno de volta, dar para a secretária que já botar num cofre. E todas as aquarelas já estão com data e assinatura, ou seja, já está pensando na posteridade dele daqui a 30 anos quando você guardar. Já tem essas paranoias, assim, né? E você começa a analisar os cortes e as perspectivas e as plantas, deve dar um negócio mais ou menos assim, mas não tinha 3D. Mas aí vocês sentavam, digamos, o grupo de arquitetos sentava ali, caraca, vamos ter que analisar essa aquarela. E aí, galera, o que vocês acham aqui? Tinha um responsável do projeto, mas também que era do mesmo nível, não é que era o responsável, que era o correspondente, mas não tinha uma hierarquia, assim. Tinha um cara que era o chefe da agência, que era só também um administrativo. Quem gerenciava a parte administrativa era a Tina, né, que era a mulher dele. A Tina Calatrava, que é a esposa dele, que é suíça italiana, que ficava em Paris também para fazer umas funções administrativas. Ela é advogada, né? E, na verdade, ela faz tudo, né? Organiza jantar na casa dele, faz festinha de final de ano, compra fruta, sabe? Tem uma coisa bem maternal, assim, sabe? Os dois. E na época eles tinham o quê? Tipo, 45 anos, sabe? Super novos, assim, né? Sim. Enfim, então, e tem essa relação dele com as aquarelas, que é muito forte, porque ele precisa exprimir depois o que ele imagina daquele projeto. Ele até tem uma imagem de pássaro, essas coisas. Eu acho baboseira, porque ele só faz pássaro, praticamente. É uma maneira de marketing, de marketizar, não sei se fala. Sim. Colocar no marketing para o público geral, e isso ele sacou muito bem. Por exemplo, o projeto da Grande Biblioteca do Dominique Perrault, que vocês devem conhecer, ali em Paris, sabe? Sim. E o Perrault é um cara super intelectual, entendeu? Super rigoroso e tal. E o projeto, como é que ele foi vendido para a imprensa? Como 2 livros abertos, 4 livros abertos. 4 livros abertos, Imagina se o Perrault vai ficar fazendo baboseira de 4 livros abertos. Mas quando apareceu isso numa revista aí, tipo Veja, ele falou, legal, pelo menos todo mundo vai reconhecer minha biblioteca. Então, exatamente. Então, fácil de assimilar, né? Mas o do Calatrava, os projetos do Calatrava eles são muito mais pictóricos do que essa biblioteca, né? Sem dúvida. O projeto de Milwaukee lá é um passarinho mesmo, né? E bate asa, né? E bate asa. Quando venta, né? Bate asa ao contrário, né? Porque na verdade sabe por que ele fecha e abre, né? Aquelas asas, porque no Lake Michigan tem muitos ventos, principalmente no inverno. Então o brise soleil tem um detector que quando o vento passa de uma certa velocidade, aquele negócio fecha. Mas é para proteger do sol internamente, né? Sim, é um brise soleil, mas assim, brise soleil e blá blá blá, né? Porque
Você bota lá uma película de vidro com um Sim. óxido de zinco, com não sei o que, vai proteger muito mais do que aquele negócio que é Sim. meio aberto, meio Sim, fechado. claro. Entendeu? Agora, então, a grande capacidade desses arquitetos, assim, né, tipo, Calatrava, é essa capacidade de comunicação para o grande público. O exemplo mesmo de Milwaukee foi esse. Foi uma encomenda privada, me lembro até hoje. Veio uma equipe da comissão de Milwaukee visitar os escritórios dos arquitetos que eles estavam querendo, né? Tipo, acho que tinha Tadawando, Richard Meier, Calatrava, Piano, não sei mais quem, e vieram visitar o escritório. Aquele dia ficar todo mundo prevenido, né? Todo mundo bem vestido, o escritório arrumado. Chega os americanos, dá uma volta lá, pá, e depois volta e fala: escolhemos o Calatrava, vai fazer o projeto. Aí fizemos um projeto, tinha 4 pessoas trabalhando, 3 pessoas para esse projeto no começo. E era um projeto muito pequeno, de 25 milhões de dólares, que era só fazer uma ala com hall de entrada. Uma ala, um aumento do museu original, né? Que era o museu dos anos 70. Acho que você até comenta no seu artigo. E o que acontece? Ele vai lá, faz essa ala, só que ele fala: eu não vou querer que esses carros todos fiquem estacionados na frente do meu museu. Sim. O lugar de estacionamento é do outro lado da avenida. Então o que ele falou: vamos fazer estacionamento do outro lado da avenida e a gente faz uma ponte para trazer as pessoas até o museu. Foi assim que a ponte entrou no projeto. Você entendeu? Então os caras vêm, pedem um museu e ele vende um museu com uma ponte. E aí já ganha mais uma passarela para fazer, né? A passarela. Aí vem o blá blá blá, que a passarela ajuda a segurar a estrutura do hall e tal. Aí tem um discurso de estrutura que funciona, mas que não era a origem do problema, né? Ele, no fundo é o seguinte: ele cria o problema e dá a solução. Entendi. E nesse mesmo museu, por exemplo, tinha uma entrada de obras pelo térreo. Isso significa que os carros têm que chegar pelo térreo e tem que ter uma porta gigante. Como é que você vai botar uma porta gigante no meio daqueles arcos, daquela estrutura que ele faz? Ele falou: nem pensar, põe tudo no subsolo. Mas, Santiago, não tem programa de subsolo. Não interessa, faz um subsolo, faz uma rampa funda, não quero ver nada disso. O que aconteceu? O projeto ficou orçado pelo triplo do preço. Os caras lá falaram: não dá, não temos essa grana. Ele falou: então tchau, pareça quando vocês arrumarem a grana. O que aconteceu? Um ano depois eles voltaram e falaram: arrumamos a grana. Caralho! Aí foi lá e fez o que vocês conhecem hoje. Entendeu? Então existe essa capacidade de prestação assim, que é fundamental para esses arquitetos de renome. Sabe? Não... porque ele assim, ele ganha uma notoriedade e autoridade que as pessoas têm até um certo medo, né? Assim, pô, se o cara tá falando é porque é muito importante. A gente tem que fazer aquilo que o arquiteto tá dizendo, senão vai ficar uma bosta e tal, né? Sem dúvida. E aí nisso ele vai convencendo também as pessoas, né? Não, e você imagina também que na comissão deles lá no museu deve ter o pessoal arquiteto mais esclarecido, da crítica arquitetural, deve falar: não, esse projeto aí é estardalhaço, é só, sabe, é só figura, não sei o que, não vai adiantar nada, que devem ter sido combatidos, óbvio. E o que acontece é que a história mostrou que o Calatrava teve razão. Por quê? Porque graças a isso Milwaukee virou uma cidade conhecida por causa desse museu. Exato, Foi efeito Bilbao, entendeu? Bilbao. Foi esse efeito. Aí também dá errado para outros lugares, né? Mas nesse caso aí deu certo. Então, o que acontece? Quando o Calatrava vê isso funcionando, ele continua com o mesmo discurso. É quase como a história do Trump, sabe? Você vai falando, as pessoas vão acreditando, o cara vai, né? Vai aumentando isso, vai continuando. Sem limites, é força sem limites. A gente até comentou no episódio dos processos todos que ele sofreu nos últimos anos. E não muitos desses processos, eles não são exclusivos ali do Calatrava, né? Vários escritórios de arquitetura internacional estão se deparando com isso também, né? E algumas das questões são justamente relacionadas ao valor do final da obra, né? Que eu acabo questionando muito qual que é a participação do arquiteto nisso, né? Porque por mais que você faça um projeto que acabou ultrapassando o escopo inicial ali do tratado, né? Para você ir para uma obra, você tem ali um orçamento inicial em cima desse próprio projeto que não foi feito pelo escritório de arquitetura. Pô. Olha, eu acho que tem muito assim, muita discussão política dentro, que é a mesma história que sofreu o Port Park aqui no Rio.
Que assim, o cliente pede para fazer um projeto com certo valor, que não bate com o valor projetado pelo arquiteto, ele fala, então diminui um pouco aí, a gente vai diminuir os valores e depois a gente dá complementares. Então já estava combinado que iria ser mais alto. Só que na hora que aparece, o político para a grande mídia, ele vai falar, não, desde o começo só foi autorizado a gastar X, sabe? Então acho que jogam muita bomba por cima disso. O que não desculpa o fato do Calatrava fazer umas estruturas que realmente passam do preço. Isso existe mesmo. O caso de Valência foi isso. Agora, por outro lado, tem várias polêmicas que eu também não cheguei a acompanhar muito de perto, tipo, sabe, mas que eu também não acredito muito, sabe, azulejos que foram colados em estrutura metálica em Valência, sabe? Ninguém cola azulejo em estrutura metálica, sabe? Acho que qualquer estudante sabe que não se faz isso. Então, se aconteceu lá, eu não sei exatamente qual é a história, se colaram em alguma área que as empresas deixaram passar, esconderam por cima, entendeu? E o arquiteto não fica sabendo. E depois a coisa da mídia, né? De atacar. Né? Exato, porque daí vira tudo também notícia, né? O que também, grande obra de Valência tem problema, todo mundo quer ver, né? Por causa da grana também que ele ganhou, né? Porque o que acontece? Ele vende projeto de arquitetura já com valor meio caro. Aí vende projeto de estrutura que é dele. E ele faz a economia do projeto. Que a gente chama a economia, é o economista, né? Que faz a projeção, que é um trabalho que é pago, né? Para fazer a economia do projeto. Então ele acumula tudo isso num escritório só, que é o dele, por isso que as pessoas falam, nossa, o arquiteto ganhou X milhões para fazer 3 aquarelas, sabe? Então, essa economia do projeto é o orçamento mesmo? É orçamento, Tem orçamentista. Por exemplo, orçamentista em Paris, você paga 9% dos honorários por orçamentista. Uau. Sabe? O cara calcula, mas é ele que é responsável também. Se a coisa começa a vazar, é ele. Entendi. Mas é o que acontece. Aí significa que a gente tem uns orçamentos bem mais precisos, né? Entendi. Então ele é que é o responsável por isso tudo mesmo. Né? Ele assina um termo de responsabilidade em relação a você. Então, se você atacar, você ataca o orçamentista. Se o erro for lá mesmo. Mas essa questão da participação até do Calatrava, né, pelo que você relatou, assim, ele também, assim, mergulhava de cabeça em quase todos os projetos que estavam sendo coordenados, né? Então, esse rigor, assim, de que você comentou, assim, de ver o detalhe da porta do banheiro de serviço. E essa imersão do arquiteto total no projeto, né? Eu quero ter o controle, né? O que vocês estão fazendo, né? O que eu vi lá, assim, nesses 2 anos, todos os projetos, ele sabia tudo de todos os projetos. Não tem essa, ele faz aí que vocês acharem melhor com a minha cara, não, entendeu? Agora, o que acontece também, tem muito cumprimento do histórico da agência. Quando você começa a desenhar uma, sei lá, tem muita coisa que é embutida. Iluminação, por exemplo, não tem nenhuma iluminação que é fixa de coisa. Tudo é embutido no concreto. Então tem uma maneira de embutir que já foi feito em outro projeto, não sei quando, há 5 anos atrás, e você tem que estar sabendo como foi feito. Então existe essa história de agência que é respeitada. Por isso que você também não inventa nada. Nossa participação com criatividade nesse escritório é zero. Sabe? Você está lá para ajudar a montar um quebra-cabeça, pega um pedaço do projeto aqui, pega um pedaço, como é que ele foi fazer essa colagem na cabeça dele, você assim, os arquitetos lá tentam transformar isso de uma maneira legível para as empresas que vão orçar. E a participação dele na obra? Ele chegava a ir nas obras? Tinha intervenções dele? Olha, isso já sabe que eu não sei, porque eu não participei de nenhuma obra dele, porque todos esses projetos que ele fez foram todos fora. E aí, quando, por exemplo, eu fiz Milwaukee, fiz Lisboa, esses projetos todos, já é uma outra equipe, inclusive a equipe de engenharia de arquitetura já é do local. Sabe? Não tem gente, você não manda alguém de Paris para fazer uma obra nos Estados Unidos, sabe? Já monta escritório lá. Aliás, acabou montando escritório nos Estados Unidos por causa disso. Então, realmente, eu nem sei como é que funcionava Né? Mas você por acaso chegou a visitar esses projetos que você participou? Sim. Mais como uma curiosidade pessoal, assim? Sim. Eu visitei Lisboa. Milwaukee eu não fui, mas assim, eu visitei Lisboa. Praticamente todos os projetos deles que ficam na França, assim, meio na Europa, a gente acaba conhecendo, né? Justamente por essa curiosidade. Esse projeto é igualzinho que a gente desenhou em tal lugar, sabe? Por exemplo, o World Trade Center, lá o Hub, é um pedaço da estação de Lyon-Satolas, sabe? Que eu não trabalhei, mas fica em Lyon, você vê que é meio igual. E tudo isso, se você for ver os livros dele, o primeiro projeto que ele fez desse tipo foi uma marquise de um restaurante, que tem 15 metros quadrados, 20 metros quadrados, sei lá. Não sei se é na Suíça ou se é na Espanha.
é exatamente essa estrutura, que parece uma libélula de asa aberta, tal, sabe, que acabou virando o hub do World Trade Center de Nova York. Sim. É impressionante. Aí eu fui visitar esse projeto. Porque ele vai, essa linguagem que ele cria, ele quer manter, né, assim, tem profissionais que querem ter essa diversidade de formas e tal, mas ele é um arquiteto que se atém muito à forma que ele criou, né, então, que seja reconhecível, né, então realmente esses padrões que ele já vai criando dentro do próprio escritório, ele quer que apareçam, né, se possível, na maioria dos outros projetos também que ele vai fazendo, né. Aquela história, não vai mudar o estilo, porque é um cara que é formalista, então ele isso não se transforma. Aliás, até piora, né? Eu acho, por exemplo, o Museu do Rio, eu acho já pesadão em relação aos projetos que ele faz, sabe? Sim. E a base de inspiração dele, quem que é? Félix Candela, aqueles caras, Pierluigi Nervi, sabe? Esses arquitetos, esses engenheiros que já faziam uma certa leveza, né? Essas formas mais orgânicas que vão se misturando, sabe? Sarem, vão misturando com a estrutura, né? Uhum. Só que ele conseguiu mediatizar isso justamente, sabe, eu já vi umas demonstrações dele assim de projeto, que ele vai explicar o projeto e começa a desenhar na hora o pássaro, sabe? O pássaro. Aí os membros da diretoria ficam, sabe, querem comprar os quadros. Então ele tem esse lado de marqueteiro que é o que levou ele a ser o que ele é hoje, junto com a competência dele, claro. Mas eu acho que tem isso, a gente vê na vida profissional, né? Vê que a parte de se vender é uma parte super importante, né? Porque é onde a gente faz as conexões, é onde a gente vende a nossa imagem como arquiteto, né? E o público que contrata muitas vezes não está ali para eleger o melhor, sei lá, profissional tecnicamente, né? Mas muito pelo que se fala, né? Pela história, pelo personagem que se é, né? Então acho que esses grandes escritórios, né, enfim, mundiais, assim, tem muito disso, né? Vendem essa grife deles e precisa ser essa personalidade, assim, meio artística mesmo, para poder conseguir mais e mais projetos, né? Sem dúvida. E tem o blá blá blá, né? O Jean Nouvel, por exemplo, é especialista nisso, né? Mas que vender um projeto, sabe? Cada vez é um projeto diferente, mas ele é ótimo, né? Você escuta ele falar, você fica convencido. Você fala, eu também quero comprar um desses, sabe? Exato. Você ficou quanto tempo lá no Calatrava? Fiquei 2 anos. 2 anos lá. 2 anos. Aí depois eu saí de lá para uma vida mais normal, ou seja, trabalhar no escritório, tipo, que é um grande escritório lá de Paris, o maior escritório de Paris, é tipo a Flávio Gasperini de Paris, chama Valade de Piste. São uns projetos super importantes, aquele onde tem a Batimate em Paris, eles que fizeram, sabe? Então foi em cada agência assim, eu tive uma sorte de cada lugar que eu trabalhei, eu tive uma formação diferente. No Valade de Piste foi lá que eu realmente aprendi a fazer projeto organizado, sabe? Tem equipes, tem chefe de projeto, tem diretor de projeto, tem gente que, sabe, tem horário, não vaza muito de noite, tudo dá mais ou menos certo, porque é uma arquitetura mais certinha também. Entendeu? Engraçado, né? Como que essa organização reflete também na arquitetura, né? Mas você não consegue fazer uma coisa sem a outra, né? Mas realmente enxergar o escritório de arquitetura como uma empresa mesmo. Exatamente. Na verdade, o que eu aprendi no Calatrava, em contraponto a isso, é que no Calatrava você aprende a mudar um projeto em 2 dias. Sabe? Tipo assim, fez um negócio lá e fala, na verdade não era isso, eu estava pensando em outra coisa. Aí chega um fax lá falando, o que era quadrado é redondo, e agora o que era verde ficou vermelho, e isso aqui tem que estar pronto em 2 dias. Como por milagre, em 2 dias aquele negócio foi feito. Parecia lá. E se a gente não conseguiu fazer, no dia seguinte não tem mais ninguém no escritório, já trocou a equipe. Caramba, sabe? cara. É uma loucura. É uma tensão constante, né, cara? Só pressão. Porra. Por isso que tem muita gente que estoura os pinos e não dura um mês lá. Então, é um processo de seleção natural assim, que acontece que... E é legal, sabe? Porque aí você acaba usando isso na sua vida profissional. Quantas vezes vocês mesmos conseguem fazer milagres em uma tarde, sabe? É meio isso. Mas daí você também dá um esporro na galera hoje? Como é que foi? Não, imagina. Nada. Mas, isso aí então, traumatiza, assim, acho que esse outro escritório eu trabalhei todo o contrário disso, sabe? Aí que acontece também, você acaba dormindo no escritório desse, né? Porque é muito quietinho. Pouco estimulante, assim, né? Pouco também. estimulante para determinada idade também que você tá, né? Uhum.
Aí nessa ocasião você seu ofício lá já era diretamente ligado ao computador, assim, Assim, não se eu desenhava já mais à estava mão. direto, então, por isso que eu digo, para mim o que eu tenho que agradecer a minha época de Calatrava, porque eu saí de lá tinindo em AutoCAD. Enquanto você chegava nos outros escritórios, eles ainda estavam meio se organizando, porque a gente já tinha uma formação feita pelos americanos, né? Tá. E a informática CAD na França chegou muito tarde, demorou muito. Então a gente já chegou, pô, todo mundo que sai do Calatrava, a gente conversava entre amigos, falava, nossa, acho que tá na hora que eu tô, todo mundo acha que eu conheço tudo de organização de AutoCAD. Sabe, Xref, ninguém tinha ouvido falar de Xref, sabe, essas coisas. Entendeu? E aí depois eu saí desse escritório grande que eu tava e eu fui para um outro escritório que aí eu já comecei a subir de nível na hierarquia, eu já fui para ser chefe de agência. Sabe? Porque lá em Paris tem umas agências de emprego, chamam tipo Headhunters da arquitetura. Então você fica meio fichado lá, eles te falam, tem um lugar ali que pode bater bem com o que você está querendo hoje. Então eu fui para essa agência que era uma agência menor, bem menor, tinha 10 arquitetos, mas foi para organizar a agência. E foi bem legal, assim, uma agência menos conhecida, mas aí eu já fui com um outro tipo de intenção, e principalmente na parte de relações com clientela. Sabe? Era uma agência que fazia muito projeto industrial, de saneamento também, de escola, e aí acabei introduzindo muita coisa no meu vocabulário que hoje em dia eu tento aplicar aqui no Brasil. Estou tendo uma certa dificuldade por causa de investimentos, né? Mas basicamente era como transformar projetos industriais básicos em projetos industriais que possam servir a uma imagem para os políticos poderem vender melhor. Porra, legal. Que legal. Imprimir mais valor ali, né, a uma construção que poderia ser feita de qualquer forma, né? Exatamente. Forma mais convenceu a parte política que vale a pena você gastar, sei lá, 10% a mais, fazer um projeto que é mostrável, né? Do que fazer que você tem que ir. Né? Que legal. E até nessa relação com os clientes, você trabalhando lá fora e, né, sendo brasileiro, assim, de alguma maneira tinha uma certa dificuldade ou, na verdade, facilitava? Olha, eu vou te falar, sabe que não quando você chega num nível de escritório importante. Porque quando você trabalha em escritório pequeno, você trabalha com, assim, vamos supor, o cara que vai fazer a pizzaria lá, entendeu? Então o cliente é aquele francês médio, empresário médio, que se você fizer um erro de gramática já te olha meio feio, sabe? Se tiver um sotaque já é meio estranho, então, porque só trabalha com francês médio. Agora, no escritório grande, são todos internacionalizados. Então, assim, todo mundo que é chefe, o cara é italiano, inglês, francês, espanhol, tem de tudo. Então não tem o menor problema, porque todo mundo sabe que não é nem a língua e principalmente a nacionalidade que vai dar problema. Sim. Sabe? Muito pelo contrário, né? Isso aí, você consegue usar muito isso como desculpa, sabe? De falar, não entendi esse código aí porque eu não sou daqui, sabe? E no fundo todo mundo sabe exatamente o que está acontecendo, porque na arquitetura os problemas são os mesmos, né? O problema de cliente e arquiteto são os mesmos aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Sabe? Existe um respeito artificial que é mais ou menos exteriorizado em função do país. Por exemplo, lá na França, o arquiteto é responsável da obra, ele é o responsável, os engenheiros trabalham sob ordem do arquiteto. Só que quando o arquiteto vira as costas, os engenheiros têm o mesmo discurso que um engenheiro sacana aqui, vai falar, puta, esse cara aqui só vem pra encher o saco, encarecer, blá blá blá, entendeu? E atravancar o processo. Mas ali na frente, no papel e no contrato, não. Então existe isso. É legal essa experiência assim, internacional, dá pra gente ver o que são maneirismos nossos aqui, né? E o que é inerente do nosso ofício, né? Que vai ter em qualquer lugar mesmo. Sem dúvida. Todas as proporções guardadas, né? Assim, eu acho que existe uma preocupação maior. Quando você faz projeto lá, realmente o projeto básico lá, médio, quando eu falo média de uma obra média, é mais consistente do que um projeto básico aqui. Sem dúvida, né? Eu fico aqui, às vezes eu faço assim, licitação aqui para projeto médio, eu fico meio horrorizado. Assim, Agora, uma dúvida que eu tenho também, que assim, eu tive um colega meu, né, que era francês e acabou vindo morar aqui no Brasil para trabalhar como arquiteto. E ele falava que a grande maioria dos projetos que os arquitetos conseguem, né, na França era principalmente através de concurso público, né? Então, essa coisa de
construir a casa ou o apartamento, esse interiores, por exemplo, ele falou que não é uma coisa muito comum dos arquitetos participarem. Então eles dependiam muito da questão de concursos, o que também abria muitas portas para diversos escritórios, né? E aí de diferentes tamanhos. Não sei como é que você experimentou isso também Não, é lá. exatamente isso. Foi graças a isso que eu consegui trabalhar lá. Porque essa lei que foi passada nos anos 80, eu acho, 70, 80, que todo projeto público cujos honorários seriam mais do que sei lá quantos X milhões de euros, ou seja, qualquer escolinha primária, na época era Francos, tem que ter um concurso público. E aí o que aconteceu? Legal. Você vai fazer uma escola, por exemplo, um exemplo assim, o prefeito quer fazer uma escola, ele contrata uma equipe não, que ele chama de programistas do Estado, né, junto com o Estado, para dizer, bom, realmente você precisa de uma escola e você vai gastar 10 milhões de euros e você vai construir tantos metros quadrados e dentro desse programa. Aí eles lançam um anúncio pedindo a candidatura, dizendo quanto a pessoa já vai ganhar, tem uma base do preço, e aí selecionam cinco escritórios. Esses 5, cada um vai ser pago para fazer o concurso. Ah, olha que interessante. Vai ser pago, tipo assim, ó, quer ver, em valores reais, hoje, se for fazer uma escola de, sei lá, 5 milhões de euros, eu acho que que é muito pequeno, né, uma escolinha primária lá com 10 salas e um pátio e sei lá o quê, 5 milhões de euros, o escritório vai ser pago uns 30 mil euros para fazer. Cada um dos escritórios? Cada um. Vai ser pago então, 30 mil euros. É como se eles comprassem um estudo preliminar, né? Não, é muito abaixo, não. E você vai ver, com 30 mil euros você não paga, você ainda perde dinheiro. Totalmente, porque não esqueça que os salários lá também são em euros, entendeu? Mas pelo menos permite você fazer um projeto correto, fazer uma perspectiva correta. Naquela época a gente tinha que encomendar a perspectiva, hoje em dia todo mundo tem o seu Trademan em casa, né, na house, e sai de graça, sai incluso. Mas antes você tinha que mandar fazer a perspa. Uma perspa custa 1.000 euros cada ângulo. Sim. Entendeu? Então você vai fazer um concurso, você sabe que você vai gastar 5 mil euros só de perspectiva. Sim. Então imagina, assim, aí às vezes a maquete é separada, enfim. Esses 30 mil, né, que a gente está supondo aqui nessa nossa conta, é uma ajuda de custo, né? Sim, é uma ajuda de custo. Assim, você consegue fazer, vamos supor, se uma agência pequena consegue fazer, sei lá, por 25 mil, vão gastar entre 25 mil e 35 mil. Mas o que aconteceu? Durante esse tempo, ele empregou gente, ele se pagou, usou o escritório, ou seja, então ele manteve o escritório graças ao concurso. Por isso é que muita gente conseguiu sobreviver só fazendo concurso, mesmo sem ganhar, tá? E aí quando ganha, beleza, entendeu? Aí o cara tem um contrato normal de admissão completa, que eles chamam. Mas assim, todos os escritórios na França apareceram sob concurso público, isso não tem a menor dúvida. Agora não quer dizer que seja, não tem a mamata, porque tem, não, isso sabe, tem, mas aí já vira, como fala em francês, bonne guerre, né? Assim, o cara faz um concurso, todo concurso médio, vai fazer um museu numa cidade interior, vai ter o arquiteto local, uma estrela parisiense, um escritor, quem seleciona, né? Seleciona mais ou menos nesses termos, né? Um arquiteto local, uma estrela parisiense, um arquiteto que é muito conhecido porque os projetos dele mantêm os custos, e um outro porque é meio maluco que vai fazer algum projeto para agitar aí a imprensa. Então, todo concurso tem mais ou menos esses tipos. E aí, dependendo da situação sociopolítica do momento, é o arquiteto parisiense que vai ganhar, ou é o que fez Stardallas que vai ganhar, ou é aquele que é econômico, ou é o local. Ou seja, essa mamata nunca deixou de existir, mas não deixa de ser, né? Aí cada um ativa os seus pauzinhos como pode. É que às vezes acaba tendo um certo direcionamento, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que acaba fomentando novos escritórios também, né? Sem Porque dúvida. você participar aqui no Brasil de concursos em que você gasta, né, tempo da equipe, dinheiro e tal, e aí
sem ganhar nada, né? E vários escritórios participam de vários e às vezes acabam não ganhando e muitas vezes desistem de participar de concursos pelo custo, né? Então, sem dúvida, não. Só quem tem escritório que tem dinheiro é que pode fazer concurso. exato, acaba reduzindo um pouco a participação de alguns outros e de surgir novos, né? Acho que também isso fomenta uma nova arquitetura também, né? Com outros olhares, outro tipo de projeto também, né? Você tocou num ponto bem fundamental que eu sempre prestei atenção, assim, os concursos públicos daqui são sempre julgados pelo IAB, né? Por uma equipe mandada pelo IAB. Então, existe uma certa linguagem que já é vencedora de concurso e que, para mim, no meu entender, é muito ainda presa num modernismo, sabe, triunfante que no Brasil, sei lá, não consegue se descolar nesses grandes projetos públicos. Sabe? Não existe essa diversidade. É exatamente isso. Existe E isso é essa muito linguagem. chato. É bem limitante. Eu vejo esses projetos, toda vez que aparece um concurso que ganhou aí sede, não sei o que foi organizado pelas instituições que regem a arquitetura oficial no Brasil, é a mesma linguagem, sabe? Então isso é... Enquanto que em São Paulo você vê uma arquitetura fantástica, assim, de loja, de restaurante, de sede de empresa, entendeu? Existe essa diversidade de gente que é antenada, que sabe o que está acontecendo lá fora, que sabe fazer uma arquitetura que é adaptável aqui no Brasil e tal, e você não vê isso nos prédios públicos. Então alguma coisa está errada. Né? Na seleção aí, né? E continuando, acho também, Márcio, um pouco da tua trajetória, eu vi lá no teu currículo que você também trabalhou no escritório do Potsenpark, né? Isso, esse foi o último trabalho que eu fiz, que ainda faço, na verdade, ainda estou um pouco mais. Porque olha só. É o seguinte, eu trabalhava no escritório, aí eu fui contatado pela Elizabeth de Potsenpark, que é a esposa do Potsenpark, que tem o escritório dela separado, que ela era designer, depois montou um escritório de arquitetura, e tinha um escritório em Paris e um no Rio. E ela estava procurando um diretor de agência. E eu tinha acabado de começar a trabalhar para um outro escritório desses bem, como é que eu posso falar? Institucionais, assim, escritório com 100 arquitetos, eu era diretor de uma área lá do escritório, sabe? Tinha toda uma hierarquia. Tá. E quando ela me convidou para ir lá no escritório dela, eu falei, olha, acabei de começar, isso aqui tá ótimo e tal, não sei o quê, mas assim, fica a ideia, né? Ela falou, olha, tem uma chance aí que é para você ser diretor da agência também do Rio. Eu falei, pô, já ficou interessante. Então, acabei indo para lá, trabalhar com ela, e foi ótimo, sabe? Só que o Brasil começou a entrar numa crise, e tudo isso já era em 2010, por aí. Aí vim aqui pro Brasil, aí era legal, porque eu ficava nessa vida, eu ficava em Paris, vinha pro Brasil, fazia concurso aqui, voltava, e a gente trabalhou até muito na época do Ike Batista, fizemos concurso para ele, sabe? E só que o Brasil depois, assim como o Ike, foi afundando, então não apareceu mais nada para fazer aqui. Mas a sede era aqui ou era lá? Você ficava lá? Não, ficava lá. Vinha aqui pro Brasil, ficava uma semana, 10 dias e voltava. Na verdade, é um escritório meio virtual aqui. Tinha umas pessoas que trabalhavam na equipe, quando eu vinha para cá, a gente fazia o concurso e depois voltava para lá de novo. Entendi. Tava querendo abrir esse braço aqui pro Brasil, exatamente. Né? Tava surgindo como esse país novo, cheio de oportunidades. Não, aí, né? E na verdade é assim, porque já tinha o escritório do Christian de Potsenpark aqui, porque ele está fazendo a Cidade da Música, que são, como eu falei, são dois escritórios totalmente independentes, né? Sim. Eles são marido e mulher há, sei lá, 40 anos, mas cada um tem a sua equipe, cada um tem as suas, né, seus projetos, e linguagem diferente. E o que aconteceu? E aí aí fiquei só direto em Paris, aí fiquei lá 2 anos, 2, 3 anos trabalhando com ela, e fizemos vários projetos legais e tal, no Marrocos, na França. E aí que aconteceu essa história de eu querer voltar para o Brasil, eu e a minha esposa, que a gente já está chegando numa idade, que a gente falou, será que a gente volta para o Brasil? Já estava pensando nisso faz um tempo. E resolvemos voltar, mas voltar de uma maneira progressiva. Então o que aconteceu? Eu voltei para cá, mas ainda continuo com uma casa lá, continuo indo para lá 3 vezes por semana, 3 vezes por ano, não agora com a pandemia, porque a minha esposa Vânia, ela trabalha mais com projetos particulares, né? Casa, apartamento, só residencial. Ela é arquiteta também, ela é arquiteta, fez FAO também, uns anos antes de mim, trabalhava na Itália, depois a gente se encontrou em Paris. Ela é italiana, né, de nacionalidade, então não teve o menor problema. E voltando para São Paulo, eu estava sempre em contato com o meu ex-sócio de escola, o Gabriel Calili,
que fez a carreira toda dele na área residencial, fazendo prédios, torres, né, de habitação. Então, junto a gente montou uma seção no escritório só para projetos industriais, que era isso que eu estava querendo desenvolver aqui. Que você tinha essa bagagem já, né? Então a gente tinha os contatos, alguns investidores franceses e tal, blá, blá. Só que aí o Brasil foi meio parando, então a gente meio que está meio parando com isso também. Então passando para uma outra coisa que é fazer projetos institucionais, a gente faz muita consultoria, sabe, esperando a coisa melhorar, né? E o que eu queria dizer, e com os Portos da Parque, eu ainda continuo trabalhando com eles para fazer o concurso em São Paulo. Aí fizemos o concurso da Odebrecht ali na, como é que chama aquele lugar? Na zona sul de São Paulo. Fizemos uns concursos de torre, que não deu em nada, porque o Odebrecht também parou, acho que a gente só entrou em barca furada. Foi logo antes da Odebrecht parar. E eu represento eles para algumas coisas assim. Por exemplo, deveria desenvolver a agência na Coreia agora. Eu ia viajar para a Coreia esse ano para vender a agência, entre aspas, lá. E com a pandemia demos uma parada. Então vamos retomar isso ano que vem. Mas assim, aí lá em Paris eu fiz uns projetos para eles mesmo, sabe? A casa de praia deles. Eles compraram uma casa, fizeram uma reforma. Aí fiquei tomando conta desse projeto por fora, né? Sim. Fora do escritório. Mas ainda continuando sempre lá. Que aí vocês montam, tipo, parcerias pontuais, assim, né? Pontuais. Mas assim, trabalhando para eles mesmo, para ele, né? Para ele e para a esposa, né? Para a família mesmo, assim. Para eles dois, né? Porque é uma coisa que é fora do escritório, entendeu? Então acho que fica mais tranquilo. E como a gente é bem próximo, assim, uma relação mais... Que legal. Né? Você tem uma relação mais pessoal, assim, com eles, né? Exatamente, né? Então fica mais fácil para eles também tratarem um projeto assim do que fazer um projeto com alguém do escritório. Mas... E como é que é a parte de projeto deles, assim, como é que funciona a questão do escritório, tamanho, é muita loucura também? Com eles, olha, em relação aos outros que eu tive, bom, já os dois são pessoas totalmente diferentes na maneira de abordar o projeto. Certo? O Christian, vocês conhecem bastante o trabalho dele, mas é mais na questão da personalidade mesmo que é diferente. A Elizabeth é mais diretiva, ela meio que sabe o que ela quer e ela explica, então tem uma certa clareza e você consegue ir propondo coisas que vão seguindo, se encaixando no que ela, na ideia original dela. Já o Christian, que eu trabalhei com ele só em alguns projetos, na verdade, quando os dois estavam associados, porque ele tem a equipe dele, que é uma coisa que é totalmente... Cada um tem a sua equipe e o seu chefe de projeto, né? Então eu trabalho com a Elizabeth, mas algumas vezes os dois estavam juntos em projetos, aí eu já tenho uma participação maior com ele, e aí eu vivia de perto como que ele trabalhava. Ele é um cara que, eu não sei se vocês já viram ele em entrevista, é um cara super, assim, tranquilão, é o anti-Calatrava por definição, só que ele sabe o que quer, não consegue admitir exatamente o que ele quer na hora, então ele vai ficar girando em volta de várias pistas até concretizar aquilo que já no começo ele já sabia o que ele queria. Entendeu? Então acho que ele procura mais... acho que ele prefere achar uma agulha num palheiro do que já vir com a agulha e falar, tá aqui, ó, e pá, espeta. E você começou o contato com eles em que ano? Faz quanto tempo? Foi em 2009, 2008, por aí. Já faz bastante tempo. Já faz mais de 10 anos. Sim, e você falou que você fez alguns projetos né, para eles mesmo? Esse foi agora, ano passado. Mas daí, tipo, como é que quando você fala que você fez para eles os projetos, eles... Tipo assim, ó, eu sou arquiteto, minha esposa é arquiteta também, então vamos chamar um terceiro, porque senão a gente briga. Não, é meio isso mesmo, entendeu? Eles falaram, ó, Márcio, é o seguinte, a gente comprou uma casa lá na praia, lá no sul da França, queremos reformar, você topa fazer o projeto? Eu falei, top, vamos lá. Quando você fala fazer o projeto, é desde a concepção, assim mesmo. Mas você sabe como é, você vai trabalhar para esses caras, você acha que você vai conceber muita coisa? Então você fica meio fazendo a parte entre os dois. É como você tem um cliente casal, entendeu? Cada um fala uma coisa, você fica lá meio escutando, sabe? Tentando achar a melhor maneira de um lugar comum. Genial. Mas é engraçado. É um mediador, né?
A gente já falou aqui outras vezes assim que quando a gente vai fazer projeto de casa mesmo, é uma coisa muito pessoal, né? É. Muitas vezes a pessoa guardou dinheiro a vida inteira, né? Então ele quer fazer aquele negócio assim que é o sonho e tal. E a gente vê que nos projetos residenciais que a gente trabalha, assim, os projetos acabam se estendendo por muito tempo, tem muita Sim. revisão, né? Porque, enfim, justamente pelo fato de ser muito pessoal, assim, né? E uma das coisas que a gente precisa sacar logo de cara, quando a gente está fazendo um projeto residencial, é quem é que manda, né? Porque, no fim das contas, ali dentro do casal, dentro da família, a gente tem algumas dinâmicas ali que você precisa estar abraçado com a pessoa certa ali. Às vezes não faz nem parte do casal, às vezes é a sogra, o filho, sei lá, né? Então, fazer projeto de casa realmente é uma coisa que envolve bastante o lado Envolve e revela psicológico do muitas arquiteto. coisas. Revela muitas coisas, Revela. envolve o lado psicológico do arquiteto também, né? O lado psicólogo, né, do A, arquiteto. a minha mulher, ela fez um negócio genial uma vez que ela fez o projeto da reforma de um casal amigo nosso, do lado da gente morava lá em Paris. Aí, uns anos depois, o casal se separou. Aí ela fez o projeto do marido e da mulher, dos novos. E daí Entendeu? dá para traçar realmente o perfil de cada um, né? Exatamente. E ver se melhorou ou piorou de vida, né? Porque a princípio aquilo que era uma notícia ruim, né? Falar, nossa, que pena, eles separaram, nosso projeto lá vai para algum outro. Não, são 2 novos projetos que apareceram. É muito bom. Sinal do bom trabalho, né? Do bom relacionamento com os dois ali. Muito bom. Márcio, como é que funciona o teu dia a dia aí? Bom, você é sócio, então, desses 2 escritórios, então, né? Tanto aqui com o Khalili e também em Paris, isso, né? Então, a gente tem, assim, que junto com a minha esposa, que eu trabalho junto com ela, a gente faz projetos aqui, no Brasil, e em Paris, né? Em Paris, por exemplo, para fazer uma reforma, quando chega na época da obra, se a gente não estiver lá, eu tenho uma programação para ir para lá, eu vou toda primavera e todo outono. Porque no final do ano eu quero ficar aqui, no Natal, entendeu? E lá no verão de lá é muito cheio, uma época péssima para viajar. Então eu gosto de ficar lá na primavera e no outono, que tem menos movimento de turistas e mais atividade mesmo, atividade comercial, né? E então, se eu estou fazendo algum projeto aqui que bate com obra lá, e a gente subcontrata alguém para tocar a obra para a gente. Isso é uma coisa que a gente já está acostumado a fazer, né? E os projetos aqui são mais fáceis, só que a gente faz no interior, em Santos e em São Paulo. Já com a minha sociedade com o Gabriel Khalili, ele já tem uma estrutura, desde que a gente se formou, ele já montou a estrutura dele, então a coisa que rola mais no esquema paulistano mesmo, né? Já tem os contatos, já. Hoje em dia essa área industrial está um pouco parada, então a gente tem feito muita consultoria, assim, fazendo uns estudos também para uns órgãos governamentais, consultoria. E a gente tinha trazido uns investidores franceses, mas ultimamente acho que eles estão meio quietinhos. Estão fugindo um pouquinho da raia. Então, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer ano que vem. Legal. Mas porque você criou, né, durante toda a tua carreira também uma rede de contatos e de laços, né, que eu acho que ajuda muito, né? A gente sempre reforça aqui a ideia para os estudantes, né, e arquitetos, o quão importante é a sua rede de contatos, né, sua rede de relacionamentos, como isso pode abrir portas, né? Você comentou que conhecia o Khalili desde a faculdade, né? Então traçaram carreiras diferentes, mas anos depois se encontram, né, para poder somar forças, né? Exatamente. E isso também com os escritórios que você passou, né? Então isso é muito, muito importante, né? É importante ter essa rede e ao mesmo tempo essa rede ela se move com o tempo, entendeu? Quando você tem uma fase que as pessoas que você conhece dessa rede também já estão saindo da tangente, porque novos estão chegando por baixo, assim como os arquitetos na mídia, né? Os arquitetos na mídia é sempre nessa base aí de 30, 40, 50 anos, né? E depois aí só quem realmente chegou no Star System consegue passar. Esse é um problema muito que eu vejo hoje lá com meus amigos arquitetos que ficaram meio famosos assim em Paris, que já estão sentindo que o pessoal de 40 anos está chegando e dando chute, sabe, por baixo, sabe?
Então, o mundo gira, Sim, dá sim. para frente. E, bom, acho que também esse podcast, né, normalmente acaba sendo para jovens arquitetos ou estudantes também. E eu acho que seria legal ouvir de você também um pouco dessas dicas e conselhos para quem quer, por exemplo, trabalhar fora, né? O que que você acha que seria interessante ter, assim, ou estar atento para quem quer ter um pouco essa experiência, assim, Sim, né? para cá, olha, trabalhar fora eu já acho meio. Acho difícil dar um conselho, porque arrumar um emprego lá fora, hoje em dia, que mudaram muitas leis de imigração, deve estar bem mais difícil para quem não tiver papelado. Se não tiver, mesmo só um visto estudante, hoje ainda é um problema para você arrumar emprego, porque até isso eles conseguiram enquadrar. Quem é estudante só pode trabalhar 20 horas por dia, recebendo salário X e tal, e essas vagas dentro do escritório são muito limitadas. Tá? Então, eu não seria tão otimista assim para procurar emprego. Tem que. Emprego antes, né? Quer dizer, procurar antes. Agora, para quem quer ir viajar, tá lá, tentar a experiência, o principal conselho mesmo é a língua. Primeira coisa que tem que fazer, você tem que dominar a língua, não dá para chegar lá e falar mais ou menos. Eu estou falando na França. Eu Sim. acho que seria igual também para a Itália, para o resto da Europa. Na Inglaterra talvez seja até mais difícil. Mas assim, a primeira coisa que eu fiz, por exemplo, foi me inscrever no curso de francês. Então eu ia para a universidade, lá para a faculdade de letras de manhã, ficava lá ralando a manhã inteira e de tarde ia trabalhar no escritório, sabe? Sim. E isso é fundamental. E você vê a diferença que faz você saber escrever também, sabe? Para a nossa área, né? E agora, para quem vai querer mostrar trabalho, não dá para fazer ilusão. Quando você é jovem arquiteto, você vai trabalhar de mão de obra barata, óbvio. E mão de obra barata, o que é? Quem desenha bem, e no caso de hoje em dia, quem é bom de Photoshop, 3D, sabe? Nem CAD mais, acho que chega a ser um conceito. Então, quem tem, por exemplo, um book, um portfólio com perspectivas maravilhosas, certamente vai ter mais chances do que alguém que tenha uma capacidade de criação muito desenvolvida, porque não é isso que eles estão procurando, né? Para um jovem arquiteto, né? Que não fala língua direito. Eles querem realmente esse tipo de mão de obra, né? Para fazer mão esse de obra, trabalho. mão de obra. Então você tem que montar um superbook e começar assim, e pela língua. Ah, legal. Porque a ideia muitas vezes é conseguir entrar, né? O serviço que você está fazendo muitas vezes é irrelevante ali no começo. Tem que estar dentro. Você tem que botar um pé lá dentro, exatamente. E aí depois você pode mostrar o teu valor, a tua qualidade, mas no começo é só desenho. Por isso é que quando as pessoas me mandam, eu recebo assim muito currículo de filhos de amigo principalmente, que falam, tá achando que queria mandar para tal lugar? Eu falei, pode ir corrigindo tudo aí, porque você tem que mostrar de uma maneira sintética o que você tem que os outros não têm, sabe? E vir com o discurso de uma página mostrando que você está por dentro de toda a concepção arquitetural que você pode ajudar, não é a primeira coisa que quem está procurando vai ler hoje, né? Vindo de um estrangeiro. Eu não sei, acho que até aqui no Brasil também é um pouco assim. Né? Qual é o escritório que vai contratar um jovem arquiteto para fazer concepção? Não, nenhum. Geralmente os recém-formados vão trabalhar com desenho mesmo, sabe? Então, e às vezes, quando eles saem da faculdade, né, tem essa ideia de dominar o mundo logo de cara ali, né? Então, eu acho que tem que cair na real um pouquinho ali, que realmente o começo, inevitavelmente, se você vai querer trabalhar para alguém, vai ser fazendo o desenho. Não, tem que chegar lá meio quietinho e depois soltar a bomba depois, né? Bota o pé lá dentro e depois não hesite, né, de ficar dando palpite, porque isso aí eles gostam, sabe? Porque ficar alguém que só fica desenhando lá e fica quietinho também é uma coisa que todo mundo se enjoa. As pessoas gostam de gente que pensa. Tem que dar uma cutucada, né? Tem que dar umas trazer cutucadas. umas ideias, exato. Então é uma coisa de cada vez. Primeiro entra, exatamente. Né? Depois abre as asas lá dentro. Não, porque eu tô super acostumado a fazer. Tinha uma época nesse escritório, no último escritório que eu trabalhei grande, eu era quase que RH, sabe?
As entrevistas, nossa, então você consegue ler uma pessoa assim, em 1 minuto, você já sabe o tipo de cara que vai causar problema no escritório ou não. Sabe, o cara que na entrevista já está dando palpite sobre a arquitetura de escritório, você já fala, meu, não vai rolar, sabe? Próximo. Exatamente. Então acho que as pessoas têm que ser meio citocômico também, mas isso aí é inerente, né? Independente da idade, né? Da personalidade mesmo. Né? Por isso que essas pessoas também são geniais, também não duram muito tempo no escritório, né? Já saem montando escritório sozinho, né? Porque eles mesmos não aguentam. Né? Exato. Quem faz o processo seletivo, assim, né, dependendo do profissional que está procurando, já identifica, né? É muito rápido, porque se alguém que quer voar na profissão, né, ter essa carreira brilhante, cara, não fica muito num escritório, já vai querer abrir o próprio, né? Então. Eu vou te falar, o tempo que eu fiquei trabalhando lá na França, eu realmente escolhi ficar trabalhando no escritório, porque muitos meus amigos já estavam naquele esquema, sabe, de fazer concurso, vamos se juntar, fazer final de semana e tal. Eu nunca quis entrar nessa, porque era uma vida de sacrifício que eu falei, eu não vim aqui para a França para ficar trabalhando de dia, trabalhando à noite e não fazer nada. A gente veio aqui para conhecer um pouco da vida também, entendeu? Verdade, então você ser salariado, e lá você consegue ser salariado com um salário razoável, né? Então a gente tinha uma vida de salariado e com uma vida normal fora do escritório, enquanto que quem montou o escritório, né, sozinho, sabe que a vida não é fácil, né? De manhã, de tarde, de noite, e vão recolher os frutos disso quando der certo 10 anos depois, né? Mas é um jeito também fácil de você aprender, né? Quando você entra no escritório, cada escritório que você foi ali, como você falou ao longo da nossa conversa, né? Em cada escritório você conseguiu aprender alguma coisa, né, e tal. Então você vai... É uma forma legal de ganhar experiência, né? Então, mas eu aprendi para chegar no outro escritório e conseguir vender isso e melhorando e subindo na hierarquia, né? Você já vai ser contratado num cargo mais alto, né, na hierarquia. Agora, isso de aprender também é o seguinte, quem não passou para o escritório aprende na marra e na porrada. Quanta gente vai para o escritório aí com 25 anos e se virou e quem se ferrou foram os primeiros clientes, né? Sim. As cobaias, né? As cobaias, esse sim. Eu tenho pena de alguns. Exatamente. Você até lê e fala, putz, um dia eu tenho que ir lá desculpar daquele cliente. Mas eles também sabem disso. Cliente que contratou um cara de 25 anos fazer um projeto, está esperando o quê? Porque não pagou mais caro e pegou um mega escritório lá. Exato. A culpa é deles também. Exatamente. Não, tem nada. Você tinha mais alguma história que você queria lembrar ou que você queria comentar também, Márcio? A história não era mais essa reação, né? A origem de tudo, né? A origem dessas histórias curiosas sobre o Calatrava, que eu achei que dá para desmistificar um pouco. Desmistificar por alguns pontos e aumentar por outros. Sim. Não, mas é muito bom, assim, pra gente ouvir alguém de dentro é muito diferente, assim, né? A gente faz as biografias e muitos, talvez os arquitetos já até morreram, né? Mas esses, assim, que a gente acaba se fazendo a nossa pesquisa muito na entrevista que eles falam, né? Ou de críticas que são feitas a eles, mas realmente a história que ele às vezes conta, né? Como a gente vê também, às vezes, o Frank Lloyd Wright tem as biografias e várias eram mentiras, né? Assim, várias histórias que ele inventava para vender esse personagem, né? E é muito legal ver você dentro do escritório do Calatrava, contando esse dia a dia, assim. Se você for encontrar como a gente trabalhou lá, você vai ver que todo mundo tem umas histórias malucas para contar. Eu tenho várias, aqui eu não vou ficar contando aqui no blog, mas assim, umas histórias muito engraçadas. Todo mundo que já viveu lá com ele conhece isso. Ele apronta em todos os lugares. Mas acho que assim, com os alemães ele devia aprontar menos, sabe? Eles são menos, né, zoeiros. Mas nesse escritório de Paris era uma bagunça total. Assim. Que legal. Ver gente chorando no escritório, sabe? Essas coisas aí era tudo. Sempre. Era normal. Normal. Aí chegar no dia seguinte a pessoa não tá mais lá. Sabe o que aconteceu? Ela falou que ela não era feita para arquitetura. Na verdade, ela não sabia se era feita para morar em Paris e na verdade ela não sabia se era feita para existir, sabe? Caralho! Era quase assim o negócio. Você ia dali direto pro psicólogo, né? Porra. Direto. E sabe o que ele falava? Ele dava essas broncas
depois saia meio de lado e ria. Caraca. Meio sarcástico, assim, sabe? O cara Tipo, gostava deixa eu ver ainda, até né? quanto que ela vai aguentar sair, ou esse aí, né? Não era Uhum. Porra, que barra. era... E você tomou uns esporros Claro, bonitos, assim, que todo você mundo tava lembra? Você fala, esporro lá. caralho. Mas aí acho que É. ele vem meio também a maneira como você reage, você vai ganhando os pontinhos, entendeu? E qual que era a tua tática, assim? A tática é você falar, ó, eu tô entendendo que você está dando essa bronca, mas ao mesmo tempo a pessoa sabe que você sabe que aquilo é só uma bronca sobre aquele assunto, não é sobre a sua personalidade. Essa coisa de você conseguir diferenciar a origem da bronca. E o que Sim. acontece? Como ele fala de uma maneira muito pessoal, a pessoa vai levar para o lado pessoal. E aí a pessoa entra em parafuso, né? É o que dava mais crise naquele escritório. Então por isso que a gente falava assim, tomava uma bronca na trava, aí depois alguém vinha e falava, o que aconteceu aí? Eu falei, teve mais um chilique dele e pronto, morreu ali, sabe? Tirava sarro. Né? Agora, pô, tinha gente que, vou te falar, viu? Passava mal, sabe? Não dormia à noite porque tomou uma bronca porque o cabelo, sabe? Aquela série de desenho animado, o cara berra, o cabelo vai voando pra trás, assim. Uhum. Uns casos desses, assim. E tinha alguém que gritava de volta com ele? Tipo, ele Mas nem gritava. conseguia, porque ele tem um vozeirão, é engraçado. Ele passava o dia cantando pela agência, cantando ópera. Ele conhece ópera, Nossa. todas as letras e todas as músicas de ópera. Todas as áreas Caramba. ele conhece. É impressionante. Ele é um cara muito culto, né? Assim, como, pelo menos nas entrevistas, assim, de conhecimento geral, né? Ele é muito. Não, é impressionante. Ficar fazendo citação da Bíblia, sabe? A gente está fazendo um concurso para uma. Eu não participei desse concurso, mas estava bem do lado, assim, porque o escritório era pequeno, né? Era a Catedral de Roma, quem ganhou foi Richard Mayer. E era ele, tal da Wanda e Richard Mayer. Isso foi lá para 95, 96, por aí. E ele falou, precisamos colocar umas citações da Bíblia, vai pensando aí, falou para uma italiana lá, vai procurar não sei o que, não sei o que. E aí ela voltou e falou, olha, você falou tem uma coisa assim assado. E ele pegou e começou a citar em latim o que ele achava que era. Caraca. Não, o cara é maluco, sabe, doente. Nossa. Legal, o cara se Mas eu acho que. Mas alguém não. Isso que você falou, ninguém que chegava a responder. Então, voltando nisso. Então, como ele tinha esse vozeirão, era impossível. O cara que começava a berrar já estava andando na direção da porta porque já continuava berrando lá fora. Sabe? Porque ele já sabia que já era o fim. Não tem essa de berrar e vamos argumentar berrando. Não. É berrar para falar au revoir, sabe? Tipo, nunca mais volto aqui, tchau, e bate a porta, sabe? Vou falar mais um aí que... Rodou. Agora, aí ao mesmo tempo você percebe isso na personalidade dele, né? Assim, tipo, ele berrava mais com o que ele sabia que não aguentava berro. Sabe, essa coisa sarcástica. O cara gostava mesmo. Não, total. Quem ia sofrer mais, né? Quem ia sofrer mais, ele berrava mais, sabe? É uma coisa cruel. Caraca. E meio se divertia com isso, né? Sim, sim. Ele era esse personagem, digamos assim. Né? E aí o que acontece? Ele acaba fazendo uma unificação entre as pessoas da agência, né? Uhum. Ele contra nós, né? Não é aquele cara que fica... Porque uma tática muito comum em agência grande é ficar disseminando intriguinhas entre as equipes. Tem uma ditado em francês que é dividir para melhor reger. Não sei se dá para entender em português. Dá. Que unidos eles têm muita força, vamos separá-los, né? Exatamente. E o escritório grande tem muito disso. A Renzo Piano, por exemplo, tem muito disso lá dentro, sabe? Então fica aquela briguinha entre as equipes e entre os sócios. E ele não. Ele lá em cima e o feudo lá embaixo. É que o Calatrava daí é um inimigo em comum, né? Então, dentro do escritório. Então a galera se une para se defender, né? Tipo assim. Exatamente. E será que ele tinha também esse posicionamento fleumático assim com os clientes também? Não, claro que não. Imagina, ele é um cara extremamente polido, educado. Só que ele já consegue impor isso, nesse ponto não consegue abrir um fio. Não, é impressionante. Assim, os que eu vi aparecendo no escritório, né? Minha reunião com ele lá nos Estados Unidos. Mas assim, nossa, esse cara, sim senhor, era só isso. E isso aí também já deve rolar, né? Essa maneira, né? E quando você foi embora do escritório, você falou, pô, obrigado, Calatrava, deu um abraço nele? Foi uma época que ele já nem estava indo muito lá. Porque... Não, porque ele apareceu muito na época que os projetos estavam sendo desenvolvidos, principalmente no começo, na parte de estudo preliminar.
Depois, quando o projeto começou a andar um pouco mais à frente, era tudo à distância. Naquela época, especialmente, o escritório já estava começando a dar uma vazada, porque ele estava começando a abrir o escritório nos Estados Unidos, então ele ia e ficava mais lá. Então, às vezes ele ficava assim, tipo, 3 meses sem aparecer. E foi nessa época que eu estava saindo. Eu estava no final do contrato, se aí eu não queria renovar por mais 1 ano e meio, e estava naquela época que eu vinha para o Brasil de férias no verão. Então eu falei, acho que já deu aqui os 2 anos. Então eu já saí meio em paz, assim, não deu nenhuma briga dessas aí, nem nada. Deixou só um bilhetinho lá, muito obrigado. Porque você já viu que já deu. E 2 anos assim é 10 anos nos outros escritórios que eu passei, valeu por 10 anos. Sabe? Em termos de aprendizado, em termos de desgaste. Sim. Agora, uma outra dúvida que me surgiu, assim, você falou dos escritórios, né? Vocês participaram de um concurso, e aí você tinha como concorrentes o Tadao Ando, o Richard Meyer e tal. Essa disputa entre os grandes escritórios, assim, né? Esses Star Architects, digamos, também tem uma rixa entre eles, assim, o Calatrava, putz, eu tenho que ganhar do Renzo Piano, sei lá, tem algumas dessas coisas, assim, dessas disputas de ganhar? Olha, os únicos comentários que eu ouvi ele falar sobre esse tipo de coisa era contra o Norman Foster. O Norman Foster é o grande rival dele desde a época do hashtag. Sim. Você conhece a polêmica do hashtag? A gente comentou isso no episódio de Berlim, Mas pode contar, Márcio. Queria ouvir também. Então, a história que eu conheço do hashtag foi o seguinte, foi bem antes estava meio que acontecendo a final, porque o concurso tinha sido feito, acho que 1 ano antes de eu chegar no escritório, 1 ou 2 anos. A história que eu entendi foi a seguinte, que inclusive está em vários livros de concursos da arquitetura. Tem um livro que fala só de concursos problemáticos aí que saiu uns anos atrás e falava sobre, esse é um dos exemplos. Tem o hashtag, né, que é aquele quadradão com 4 torres, e tinha um pátio central. O projeto do Foster para fazer uma nuvem, que ele estava naquelas de fazer mega estruturas flutuantes, uma nuvem de vidro por cima do hashtag inteiro, com alguns pilares finos em volta. Então você tinha uma mesa, embaixo da mesa estava o hashtag. O Calatrava, o que ele fez? Ele abriu o pátio central e fez uma espécie de um domus picudo, daqueles bicos que ele faz sempre, que se abria para iluminar lá dentro. O que aconteceu? Ele perdeu o concurso, deram para o Foster, só que depois falaram para o Foster, agora você não vai fazer mais essa nuvem, você vai fazer um domus dentro, que não abre, mas vira um domus. Ou seja, então, conceptualmente, foi o projeto do Calatrava, foi o mesmo projeto que o Calatrava tinha feito. Isso ele nunca engoliu. Putz, aí que daí ganhou, o Foster ganhou, né? O Foster ganhou e depois fizeram ele mudar o projeto. E o Foster, óbvio, falou que foi a melhor coisa, foi ter mudado, que era isso mesmo. Tá? O Foster também tá aquele papo dele de ir no sentido do cliente, né? E aí isso foi uma coisa que o Calatrava nunca engoliu. Já perdeu outros concursos para ele. Então, volta e meia, perdeu uns concursos do Foster, numa época que estava fazendo muito aeroporto, sabe, aí pelo mundo afora, e o Calatrava também. Então, acho que tinha um certo bode do Foster. Agora, sobre os outros, eu não sei. Não é nem que eu não ouvi comentários, não sei o que ele pensa sobre isso. Ele só pensa nele mesmo, sabe? Então, nem citar o nome não fala. Dos outros, né? Ele falava aquele inglês lá, sabe? Sim. Era uma coisa assim, muito espanhola dele, sabe? Eu tinha até um certo sentimento de inferioridade, sabe? Porque a Espanha ainda não era Europa, né? A Espanha não era o que é a Espanha de hoje, sabe? Com a presença na comunidade europeia. A Espanha ainda era um país pobre, que nem Portugal, sabe? Da sul da Europa. Então, acho que ele se sentia um pouco isso. Sabe? Agora, essa coisa de pensar só nele era uma coisa assim, paranoia mesmo. Por exemplo, você nunca vai ver um projeto dele com citação embaixo. Responsável do projeto tal pessoa, equipe tal pessoa. Se aconteceu, é porque alguém mandou e escapou do crivo lá da Tina, da mulher dele. Porque é proibido ter citação de colaborador nos projetos dele. Caraca. Uma loucura aqui, né? Olha lá, só tá escrito lá, Santiago Calatrava Valls, acabou. Agência. Só. Pô, mas daí depois pra você dizer também que participou é mais complicado comprovar, né? Sacanagem do cara isso aí. Sim, mas o cara não tá nem aí, sabe? Tem tanta gente que roda lá que, sabe? Que existem escritórios associados, aí sim, escritório associado que fez a obra e tal, né, os engenheiros, mas assim, colaborador do escritório, como você vê em qualquer agência de arquitetura, que você vê lá responsável do projeto, direção, até maquetista, ele é zero, proibido. Tudo é o grande artista, né? Eu mesmo.
Bom, acho que já estendemos bastante o horário, né, Márcio? Não, Mas, vou lembrar. nossa, muito bom. Legal. A gente adora ouvir isso. Se quiser continuar contando, a gente... Tem umas histórias muito engraçadas. Então, é que depois a gente vai acostumado a contar essa história mais em francês mesmo, então tem que ficar meio passando português, perde um pouco o ritmo. Mas eu vou falar só uma que eu já acho que eu já contei em português, por isso que é mais fácil. Você vê a capacidade daquela coisa, da capacidade de persuasão dele. A gente estava fazendo um concurso do estádio de Marseille para a Copa do Mundo de 98. Então, em 94, a gente está fazendo um concurso para a Copa, que é a renovação do estádio Velodrome, chama. E a gente está na equipe lá e devia ter 6 pessoas, né? Programa de estádio da Copa do Mundo, você imagina, um puta calhamaço assim, coisa para ler. Um dia a gente começa a receber aí e fala, vai lendo o programa aí. Aliás, eu tinha que ler o programa, porque eu estava na parte das plantas nesse projeto. Eu já tinha trabalhado no estádio, por isso que eu comecei a ler as plantas. Né? Aí um dia aparece ele com um rolo de cal, que é papel manteiga, estende na parede, assim. Pega lá 3 caras lá e fala, cola esse negócio aí na parede. É um rolo de papel manteiga que tem 1,20 m de altura, mais ou menos. Desenrolou um negócio que devia ter uns 3 metros. Era o corte do estádio na escala 1 para 200. Que ele desenhou na mão. Porra! Só o corte. E o corte, como dizia uma frase de Paulo Mesa Rocha, um dos meus orientadores na FAO, que falava na época, eu só fui entender muitos anos mais tarde, né, que ele falava assim, meu projeto começa pelo corte. Essa é uma frase que demorou para cair a ficha. Assim. Depois sim. Um corte você entende tudo. Você entende o volume, você entende a planta, você entende tudo. Ele aparece com esse corte, assim, 1,20 m por 3 metros de comprimento, colado, você vai para o material todo desenhado na mão, no lápis. Aí ele sai atrás de cada mesa e fala assim, já acabou o seu café? Né? Tomar café naquela estação assim. Já, mesmo se não tivesse acabado, já tinha levado essa taça de café, sabe? Aí ele pegava o jogo de pincel dele, começou a cutucar na taça de café de cada um até acabar e começou a pintar o corte, fazendo as sombras. Aí ficou lá, sei lá, 2 horas fazendo aquilo, e a gente indo lá, você olha para aquele corte, com o seu café, você tá tomando. Tem aquele corte desenhado mostrando exatamente qual era o projeto que tinha, a extensão, porque tinha que colocar arquibancada por cima da outra, uma parte ia ser demolida, outra ia ser. O cara já tinha feito aquilo ali, olha a loucura. E deve ter ficado lindo, né? Não, impressionante. Aí tem essa. E depois transforma aquele treco lá em AutoCAD. Aí fica lá todo mundo medindo com uma reguinha lá para ver quanto dá. E tentar ajeitar, aí fazer aquelas curvas, achar o centro das curvas, enfim. E isso é uma parte dessa história. Aí o que acontece? Era um concurso muito importante. Naquela época, o concurso de estádio na França, né, pré-Copa do Mundo, era muito importante. Aí ele chega um dia e fala assim, junta todo mundo aqui da equipe do projeto. Quem está aqui trabalhando nesse projeto? Aí tinha lá 8 pessoas, aí junta todo mundo em volta e fala assim, é o seguinte, com o vozeirão dele, estamos numa fase muito importante, não sei o que, esse projeto daqui, é muito importante para a agência, para eu continuar aqui na França, então eu vou precisar do máximo de desempenho de cada um de vocês. Então, se vocês não puderem trabalhar esse fim de semana, o outro, não tem problema. Se eu tenho que ir lá, aí ele fica viajando assim nas imagens. Se você, a sua avó que veio passar férias aqui, ela não tinha onde ir, você quer levar ela na Torre Eiffel, não sei o que era ocasião, e só pode final de semana, não tem problema, pode ir. Mas essas pessoas aqui não podem continuar no projeto. Vai continuar no projeto só quem puder ficar aqui 100%. Certo? Aí todo mundo, certo, Santiago. Aí no meio da roda assim, de 8, ele aponta na cara de um e fala assim, você é daqueles que fica ou que sai? Caralho, aí ele, eu fico. Você. Óbvio que os 8 falaram, vamos ficar. Puta merda. Imagina ele berrando assim com o nariz na tua cara assim, sabe? Tipo Full Metal Jacket. Caramba, sabe? Cara. Você vai ficar ou você vai sair? Tipo, você é um rato ou você é um homem, sabe? Sim. Caralho, velho. Aí todo mundo ficou, óbvio. Realmente ele não conseguiria manter o escritório dele na França até hoje, né? Porque... Exatamente. Né? Você vê, mas quem ficou a fundo, entendeu? Quem não iria ficar, já saiu aquele dia e nunca mais voltou. Sabe? Nunca mais voltou, né? É tudo assim, caralho, muito bom. É uma loucura. Sargentão, né? Porra, na base da gritaria mesmo. Na base da gritaria. Na gritaria e gritando, né? Não é nada. E assim, é engraçado, porque a vida com ele é quase que uma ópera. Assim.
gritando, e aí baixa o tom de uma hora para outra, sabe aquela coisa esquizofrênica? Daqui a pouco tá com aquela voz de veludo, sabe? E aí alguém ri, ele fala assim, para de rir, tá rindo do quê? Caraca. Sabe? Caramba, cara. É meio louco, sabe? E naquela época Porra, é bem louco. ele tinha, quer ver, ele tinha 1951, Uns 40 e tantos anos. é, Uns 40 anos. 43 anos. Nossa. É maluco, né? Tipo, não era um velho cheio de manias, né? Não. É que ele estourou muito cedo, né? Os primeiros projetos dele publicados foi em começo dos anos 80. Ele tinha 30 anos. Aquelas pontes lá que ele fez foi tudo com 35 anos. Sim, é muito, muito jovem mesmo. Nossa. Ele não é velho cheio de mania. Eu acho que ele já tinha cheio de mania desde que ele tinha uns 15 anos de idade. Assim. Tipo isso que eu quis dizer. Muito bom. Bom, são as histórias. Histórias como essa tem milhões aí. Se você no futuro encontrar com gente trabalhando no escritório dele, você pode perguntar qual a sua história engraçada. Maravilhoso. Então tá, Márcio, mas pô, valeu, muito obrigado aí pela disponibilidade, por ter compartilhado essas histórias. Hein? Tá legal, não tem problema. O prazer foi meu, é sempre legal poder estar colaborando aí para dar uma força aí para a moçada nova. Né? Não, obrigado mesmo. Eu acho que acrescentou muito, não só ao episódio que a gente fez sobre o Calatrava, mas também para os nossos ouvintes entenderem, né, como que é a dinâmica de trabalhar fora do país e tal. Então, acho que foi super produtivo mesmo. Obrigado, Márcio. Tá legal. Muito obrigado a vocês pela escuta e um abraço a todo mundo, então. Boas festas Márcio, e stay safe. Isso aí, isso mesmo. Uma última dúvida só. Como é que você ouviu o podcast? Você soube? Você já acompanhava ou ficou sabendo? Como é que surgiu para você o episódio? Não, porque às vezes, como eu te falei, a gente que saiu do Calatrava, a gente sempre fica curioso pelo personagem, então volte e meia, a gente dá uma googlezada aí, olha, vê o que tem de novo dele, sempre tem alguma polêmica, que aí um escreve, você ouviu falar disso, daquilo e tal. E eu descobri isso com vocês por acaso, né? Porque eu não conhecia o podcast de vocês, né? Achei pelo nome. Ah, legal. Né? Tá. Achei bem bacana, assim. Mas achei importante ter esse acréscimo, né, para não ficar só no mito, né? Sim, exato. Com certeza. Trouxe bastante realidade aqui para nós. Muito bom, muito bom. Pessoal, vamos agradecer então para os nossos amigos que nos contribuem com a gente no PicPay. São eles, Guilherme Yuki, Júlia Carneiro, Fernanda Floriani, Paula Dias, Fernando Ferrarese, Leonardo Castilho, Sanderson Rocha, Maria Júlia César, Sofia Martins, Maiara Barbosa, Helder Maquiche, Lauren Baldinazzi, Amélia Saki, Leandro Dias, Charion de Souza, Natália Minkov Costa, Bruna Serrone, Rafael Rosa, Fernando Becker, Marconi Silva, Anélio Santos, Thaís Vaiksnoras, Alfredo Andreasa, Aline Damori, Marcelo Marcos, Rodrigo Sorgato, Augusto Alvarenga e Cíntia Cassaro. Obrigado, pessoal. Que isso, hein, Gabriel? Respira. Beijo no coração de vocês. E a gente tem e-mails e mensagens essa semana? Fala aí, Rê. Vou ler aqui que a Deise Pereira mandou pra gente. Eu ainda não estou em 2020, estou em 2018. Como tá 2020? Tá barra, galera, tá barra. Foge. Não venha. Conheci vocês na quarentena, os episódios de 2020, eu vi o 99, o 100 e o 106, e aí comecei a maratonar os antigos. E vocês foram aquela roda de conversa de bar com conteúdo produtivo e muita risada. Foram aquela aula de arquitetura bem mais prazerosa que a facul. Foram aquela recapitulação de aulas de vários temas para somar mais ainda. Vou correr para chegar em 2021 para acompanhar vocês em tempo real. Enfim, uma parte de 2020 foi um presente, uma terapia, um conselho para mim, acreditem. Obrigada, Arquipapo. Até 2021 e de mais anos, por favor. Obrigada, Deise. Muito legal a tua mensagem. Você daqui a pouco agora, daí você vai estar ouvindo isso aqui. Olha só que engraçado. Essa é a magia do podcast. Jader Melchior. Olha só o que ele falou. Parabéns por mais uma temporada, pessoal. Foi incrível mais uma vez. O episódio com o Gustavo Trabo foi muito legal e interessante. Mas vou deixar minha indignação aqui mais uma vez. Cadê o episódio dedicado ao Paulo Mendes da Rocha? Tá no forno! Temos um super arquiteto, super premiado e que quase nunca é lembrado aqui no Brasil. Aguardo ansioso por uma baita homenagem ao gênio, ainda vivo, do nosso país. Vai sair. Não vai demorar tanto assim. É isso aí, temporada 2021 promete. Gostei do tá no forno.
E eu vou ler também a última mensagem aqui, ó, do André Lotério. Muito bom a forma como dialogam sobre os temas. Virei fã deste canal. Vocês não imaginam como vem me ajudando na faculdade. Pô, legal, André. Muito obrigado aí pelo comentário, por estar acompanhando a gente aí. Força na faculdade. Força, coragem, é preciso. Pessoal, então você que chegou até aqui nesse episódio, eu sei que você curte a gente, então faz o seguinte, compartilhe esse episódio, compartilhe o Arquipapo com seus amigos. Porque o Arquipapo é que nem uma série dessas que a gente assiste no Netflix. É legal assistir sozinho, mas quando tem outras pessoas que também assistem, a gente pode conversar com elas sobre isso e acaba extraindo muito mais de cada episódio. Então compartilhe aí com seus amigos, galera. Vamos fazer o Arquipapo crescer. Muito bem. Isso aí. E se o pessoal quiser entrar em contato conosco, como é que faz aí? Dá pra mandar mensagem pra gente no Insta, seja no direct, seja marcando a gente no Stories. Dá pra mandar e-mail no contato@arquipapo.com.br. Dá pra seguir a gente no Facebook e participar do nosso grupo lá no Facebook também. Também dá pra mandar sinal de fumaça e aqueles aviões com mensagem numa faixa. Seria fantástico mesmo. Eu ia adorar. Mas o mais eficiente é o Instagram. Segue a gente lá, galera. Isso, só procurar por @arquipapo. E se você quiser contribuir com a gente mensalmente, a gente tem os planos lá no PicPay. Só procurar por @arquipapo também. Valeu, galera! Valeu, até a próxima! E aí também outra questão é a seguinte, a gente vai editar tudo depois, Márcio, então... Sem dúvida. Espero que sim. Saindo pra curtir umas férias, o sorriso que... O Kazu tá em quarentena faz uns 4 anos aí, que ele tá trabalhando em casa. pra chegar. Muito Mas, obrigado. boa sorte na edição aí pra cortar bastante coisa. Vamos deixar quase tudo aí, Márcio. Não. Acontece